Salve, salve meu povo, sejam bem-vindos! Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido A6 e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva e também ajude aí com o seu joinha! Muito bem, estamos em 2025, né? Hoje, dia 3 de janeiro. Que legal, né, gente? Que bom, né? Graças a Deus, a melhor coisa que tem a gente chegar assim no 2025 com saúde. A saúde é o que é mais importante para a nossa vida. Por isso, ainda assim desejando, né, para 2025 coisas boas, coisas maravilhosas para todo mundo, apesar das imensas dificuldades que às vezes enfrentamos no nosso dia a dia, no nosso mundo e também no Brasil. Tá certo? Pois bem, eu quero trazer aqui para vocês, primeiramente, uma notícia importante, né? Acabei tirando aqui o som. E a partir dessa notícia que eu quero trazer aqui para vocês, eu pretendo fazer aqui um comentário que acredito assim que infelizmente, a população brasileira ainda tem muito que aprender no mundo da política. Não é verdade? Tem muito que aprender. Essa é a grande questão que eu quero trazer aqui. Olha só, a notícia que eu vou trazer aqui para vocês diz respeito a uma nova enchente em Porto Alegre. Isso mesmo. Porto Alegre, segundo notícias, Porto Alegre iniciou o ano de 2025 com mais pontos de alagamentos na cidade, tá certo? Depois que a gente passou por toda uma tragédia que aconteceu no ano de 2024 em Porto Alegre, novamente aconteceu. Essa é a notícia que se tem. E a crítica que o Paulo Pimenta ele faz ao prefeito de Porto Alegre, ao Sebastião Melo. E aqui vem a questão que eu quero levantar aqui. O Sebastião Melo foi reeleito prefeito de Porto Alegre. Ele foi reeleito. Então, isso aqui é uma questão que a gente precisa ter muita clareza a respeito disso. Tá certo? Por que um camarada igual esse, ele é reeleito? O que a população realmente espera com um prefeito como o Sebastião Melo, que já tem ficado mais do que evidente, mais do que claro, de que ele tem muita responsabilidade sobre todas as tragédias que têm acontecido em Porto Alegre. Nós tínhamos aí a Maria do Rosário, olha só, a Maria do Rosário, que lutou muito para que conseguisse ganhar a eleição à prefeitura lá de Porto Alegre. E não é apenas isso, a Maria do Rosário tinha todo um projeto, porque o importante no mundo da política que a gente precisa entender é isso. Qual que é o projeto que é apresentado para melhorar a cidade? Que o candidato está apresentando.
E não é apenas coisas que se fala de qualquer jeito. Não, você apresenta projetos contundentes, planejamentos. O que realmente vai ser feito para poder sanar problemas como esse das enchentes, de tudo que aconteceu em Porto Alegre? A Maria do Rosário tinha. E aí é que vem a questão. A Maria do Rosário não conseguiu ganhar a eleição lá em Porto Alegre. Quem ganhou a eleição foi exatamente o Sebastião Melo. E o Sebastião Melo, que carrega nas costas as responsabilidades, mas em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul. Então, olha só, a capital gaúcha começou o ano com 5 bairros alagados, 14 pontos de bloqueio, corte de energia elétrica e interrupções no transporte público. Tudo novamente. A mesma desgraça que já vinha acontecendo. É o caso também de São Paulo, mas aqui eu não vou pegar o caso de São Paulo, tá? Porque eu tô pegando essa notícia lá de Porto Alegre. Em outro momento a gente discute a questão de São Paulo. Mas São Paulo também, a capital São Paulo, sofre essa mesma consequência, tá? A mesma coisa é o Sebastião Melo lá em Porto Alegre. A situação é uma coisa engraçada e muito semelhante. Ambos carregam nas costas as responsabilidades das tragédias, dos problemas que a cidade enfrenta. Tá beleza? Então, olha só. O Paulo Pimenta, então, ele tece as críticas dele, tá? Ele fez até um Twitter, né? Fazendo essa crítica, tá certo? Contra o prefeito, cobrando que, apesar de toda a tragédia que aconteceu, o que foi feito? Vai continuar dessa maneira? Parece que vai. Aí ele diz assim: Porto Alegre foi constrangida no primeiro dia do ano. Em função da chuva, vários serviços públicos foram prejudicados, trazendo um enorme prejuízo para a cidade, para a população, no primeiro dia do ano. Eu quero dizer que a limpeza, a manutenção das casas de bomba, garantia elementar básica do serviço do dia a dia, do feijão com arroz, da manutenção, do trabalho, é das prefeituras, gente. É de responsabilidade das prefeituras. No caso particular da Prefeitura de Porto Alegre, iniciou Pimenta. Nós tivemos a paralisação da linha do Transurb. Nós investimos tudo novinho. Encheu de água de novo. Por quê? Porque as bombas não funcionaram. O sistema de casa de bombas não funcionou ou funcionou de forma precária em toda a região norte de Porto Alegre e no centro de Porto Alegre. A única casa de bombas que funcionou normalmente foi a do trem. Agora, é evidente que ela é insuficiente para poder absorver todo o volume de água não drenada em função do não funcionamento do sistema da prefeitura, o que ocasionou essa interrupção do sistema. Nós já estamos voltando com todas as linhas, mas eu quero aqui alertar a população. Por mais que a gente faça todo o trabalho que nós faremos com recursos federais para criar um sistema de proteção contra enchentes, de modernização dos diques, se as prefeituras, no caso da Prefeitura de Porto Alegre, não fizer aquilo que é o seu trabalho, limpeza, manutenção, garantia de funcionamento do sistema, toda a chuva que acontecer, vai acontecer o que, infelizmente, no dia 1º, de forma lamentável, a população precisou observar e sofrer as consequências, concluiu o ministro. Aí eu vi aqui um Twitter do Vinícius Betiol. Olha o que o Vinícius Betiol fala. E o que ele diz aqui é a grande verdade. Infelizmente, essa é a grande verdade. Olha só o que ele diz aqui. Em cima do que foi
passado aqui pelo Paulo Pimenta. Ele diz assim: no dia da posse do Sebastião Melo, choveu em Porto Alegre e a população ficou entre as... A palavra aqui é meio feia, né? Entre as merdas, enfim. Isso é democracia. Escolheram a enchente, o esgoto e as merdas. As pessoas têm o direito de votar mal, mas depois sofrem as consequências. Essa é a verdade. Essa é a grande verdade, infelizmente. A gente acaba sofrendo as consequências de você votar em pessoas que não têm responsabilidade, que não tá nem aí com a população. E aí acaba, então, o pior de tudo é que todo mundo sofre essa consequência. Até quem não votou. Que não votou também, pessoas que não votaram, por exemplo, em Sebastião Melo, também, infelizmente, sofrem as mesmas consequências da irresponsabilidade. Então, enquanto a população, de um modo geral, não enxergar esse tipo de situação, sabe? Tentar entender quem são esses políticos, no fundo do fundo. Quem são esses políticos irresponsáveis? E sendo que, durante a campanha, foi mais do que demonstrado, assim, foi mais do que colocado para todo mundo poder ver o projeto de melhoria para a cidade, como foi a Maria do Rosário, lá em Porto Alegre. E a maioria da população não quiseram isso, não quiseram a melhoria, não quiseram consertar tudo isso. Optaram novamente reeleger aquele que foi o responsável por muita coisa que aconteceu, problemas, e que ainda continuam acontecendo. Caso igual esse daqui, como eu estou dizendo, você tem o exemplo de São Paulo, você tem uma diversidade de outras cidades brasileiras. Eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte: tem gente que diz assim que quando a gente está numa campanha, né, você está apoiando um candidato de esquerda, você está apostando, você faz de tudo para poder esse candidato ganhar a eleição. Aí, quando esse candidato perde, tem muita gente que acha que a gente perdeu. Ah, perdeu, você perdeu. E eu tenho a seguinte conclusão, de que não sou eu que perco, ou não sou apenas eu que tenho perdido porque eu votei, porque apoiei, porque arregacei as mangas em favor desse candidato. Quem perdeu foi a população. E a população só vai enxergar o problema depois. Quando ela enxergar, quando ela perceber que a coisa tá de mal para pior, já é tarde. Esse é o grande problema. Já é tarde. Aí o que adianta? A população elegeu foi esse candidato. E ele vai até o final da legislatura. Tá certo? Um abração. Tudo de bom. Isso é o que eu tinha de trazer hoje aqui para vocês. Continuem firmes aqui no canal. Vou aí trazendo novas notícias. Quero ver se eu volto com as lives, tá? Vamos tentar aos pouquinhos, né? Aí voltar com as lives. Vou ver se eu planejo aqui uma live e deixo aqui. E vamos ver como que vai ser, tá? Assim, a receptividade, as pessoas que de repente vão poder acompanhar as lives. Nas lives, vamos assim arrumar uma maneira de discutir um pouco mais, trazer mais notícias, tá?
também não muito longo, né? Que as pessoas hoje em dia não gostam de nem vídeos, nem lives longas demais. Tá certo? Um grande abraço. Até a próxima.